Minhas senhoras, meus senhores, peço licença para trazer para vocês uma boa novidade. Sou Tico Magalhães, capitão do grupo 6 Estrelas. Esse ano a gente está comemorando 16 anos. Infelizmente a gente não está podendo fazer a festa em nosso terreiro, como é de costume. E aí, por conta disso, a gente resolveu fazer uma outra ação. Decidimos continuar com o nosso ofício de encantar toda a cidade, transformando agora o mito em um livro. Estamos lançando esse mito dentro de um livro, o mito do Calango Voador e outras histórias do Cerrado. Uma outra forma que a gente achou desse ano de poder ir até vocês, assim, né? Já que a gente não pode se encontrar, é a nossa forma de fazer a revolução, né? Assumindo o nosso chão. Esse processo de descolonizar a imaginação, criar e inventar a cidade que a gente quer, criar e inventar o mundo que a gente precisa, né? E que se faz tão necessário agora nesse momento. Assim. É muito importante a gente repensar o mundo, trazer novas propostas para ele. E dentro disso foi a ideia que a gente, esse ano, por essa necessidade de continuar a ação da gente, a gente transforma tudo isso em um livro, assim, trazendo toda a história da nossa brincadeira, essa história que fez com que Seu Estrelo surgisse e hoje é alimentado tanto o Seu Estrelo quanto pela Orquestra Alada, do Vão da Mata. Essas figuras todas, né, vinda do Cerrado, vindo de Brasília, que a gente dá esse alimento para ela, dá figurino para ela, dá música para ela, dá dança para ela, dá um toque. Tá tudo isso dentro do livro, assim, né? Para quem pegar um pouquinho o livro, vai entender um pouquinho mais o que é Seu Estrelo, o que é e como é que é a nossa brincadeira, essa mitologia que a gente brinca. Então é isso. Assim, hoje a gente tem alguns amigos convidados para esse lançamento do mito, desse livro. Mestres, professores, pesquisadores, várias pessoas próximas. E para começar esses convites, assim, a gente queria chamar aqui para falar um pouquinho Mestre Manuel Salustiano, Manuelzinho Salustiano, nosso mestre, filho de Mestre Salu, que é padrinho do Grupo Seu Estrela, que ensinou para a gente o cotidiano da cultura popular, como fazer e o que é a cultura popular. É isso, assim, nosso primeiro convidado, então, aqui, nesse momento, para o lançamento do nosso livro, Mestre Manuel Salustiano. Olá, sou Manuelzinho Salustiano. Estou aqui para dar os parabéns, né? Essa luta do terreiro de Seu Estrela e Samba Pisado. Um terreiro que praticamente eu vi nascer. E todos estão de parabéns que participam dessa história. É uma história que a gente vê que é uma cultura pura de Brasília. Às vezes confundida com maracatu, com cavalo marinho, mas não é nada disso. Nem é maracatu, nem é cavalo marinho, é samba pisado. É um ritmo único e puro de Brasília, criada pelos fundadores do Seu Estrelo. Então eu fico muito feliz de acompanhar esse trabalho, tenho um grande respeito por todos que faz essa história e cria mais um ritmo da cultura popular. Cria mais uma história de resistência da cultura popular. Cultura que é sofrida, mas que a gente é muito forte quando a gente está brincando em nosso terreiro. A cultura popular tem seu lado religioso, tem seu lado místico, tem seu lado do mito. Isso faz parte da cultura popular, porque a cultura popular ela está dentro do imaginário. Então, quando está dentro do imaginário, a gente imagina tudo. E quando a gente está dentro do terreiro, a gente sente tudo de bom. Eu acho que quando vem esse livro de Tico, esse livro ele é importante porque ele conta como surge o mito. Então ele fala a linguagem de como surge a cultura popular. Se prestar atenção no pouco que eu li o livro, vai mostrar que a cultura popular surge daquela forma. Ela surge da imaginação. Hoje eu posso dizer que o grupo de Seu Estrelo é um grupo que está perpetuado dentro da cultura popular. É um terreiro verdadeiro e puro e consagrado. Hoje esse grupo não é mais de quem fundou, esse grupo é do povo.
Esse grupo é de Brasília. É um grupo que ele é verdadeiro. Então, o que eu tenho a dizer para vocês, parabéns por tudo que vocês vêm fazendo até hoje, sempre defendendo a causa do terreiro de cultura popular. Então é isso, assim, agradecer imensamente a Manuelzinho. É muito do que a gente faz, do entendimento, das buscas, o mito, na verdade. Tudo está muito ligado a esse fazer de Mestre Salustiano, da família dele, dos filhos dele, assim, né? Muito desse contato, dessa memória, dessa ancestralidade veio muito por essa brincadeira, por esses ensinamentos. O mito, a brincadeira de Seu Estrela se deve muito a eles, assim. Inclusive, assim, falando do mito, é engraçado, assim, como muita gente, desde que a gente começou a brincar com o mito e se referir à nossa história do mito, né? Esse mito que carrega essas figuras, que fala de uma forma muito singular do surgimento do Cerrado, do mundo de Brasília. Explica da gente como nasceu as árvores, os rios, os pássaros, a própria cidade, assim, né? Muita gente questiona a gente o que é e por que mito, né? O que é um mito? Como é que um mito pode surgir de uma forma individual, assim? É engraçado que no pensamento da gente, no meu pensamento, em nenhum momento esse mito ele é individual, mesmo tendo escrito ele, assim. A gente começa a brincar com cultura popular e o primeiro caminho que a cultura popular ensina para a gente é esse mergulho para dentro, assim. Essa memória, esse resgate da nossa ancestralidade, da nossa memória ancestral. Esses contos, essas histórias que estão aqui dentro, né? E que a gente carrega. Então, eu sinto que esse mito, que essa história, ele é o resultado de várias vozes, assim, de várias memórias que eu carrego. E, além disso, de vários encontros, né? Que fazem com que esse mito ele aconteça, assim. Ele é realmente uma história muito coletiva. De qualquer forma, hoje, para falar um pouquinho sobre a mitologia, a gente tem a grande honra também de trazer para perto e para esse momento professor Reginaldo. Assim. Reginaldo, para mim, é uma das referências assim também. Ele que escreveu a mitologia dos orixás e vários outros livros, várias outras coisas. Então, o professor assim, é uma figura que para a gente tem uma importância muito grande, né? Sociólogo, e que a gente resolveu também trazer hoje para aqui, para perto, para falar um pouco sobre mitos. O que são os mitos? Bem-vindo, professor Reginaldo. Olá, eu sou Reginaldo Prandi e quero falar com vocês um pouco sobre a palavra mito e seu significado. Eu vou começar dizendo que há vários sentidos para essa palavra, mas o que nos importa é o sentido clássico, acadêmico, né? Que fala sobre a nossa cultura e a nossa civilização. E eu vou começar lendo algumas das definições que são dadas pelo dicionário da língua portuguesa, o AIS. Quer dizer, como é que mito é definido para nós que falamos a língua portuguesa. Então, mito ele pode ser entendido como um relato fantástico de tradição oral. Geralmente ele é protagonizado por seres que encarnam as forças da natureza, os aspectos gerais da condição humana. Pode ser entendido às vezes como lenda. É uma narrativa acerca de tempos heróicos que geralmente guarda um fundo de verdade, né? O mito é um relato simbólico, passado de geração em geração dentro de um grupo, que narra e explica a origem de determinado fenômeno, ser vivo, instituição, costume social. Representa de fato personagens históricos ou fatos históricos que são ampliados através do imaginário coletivo e de longas tradições literárias, orais e escritas. O mito pode ser entendido como uma exposição alegórica de uma ideia qualquer, de uma doutrina ou de teorias filosóficas, como uma alegoria. O mito pode ser a representação idealizada do estado da humanidade, no passado ou no futuro. O mito, de fato, é aquilo que está na base das mais diferentes culturas e sociedades. Não existe sociedade, praticamente,
que não tenha o seu conjunto de mitos, ou seja, a sua mitologia. Esta mitologia, em grande parte, ela é incorporada pelas religiões, né? As religiões se baseiam muito nessa mitologia. Se você pensar no Brasil, que mitologia a gente recebe a gente recebe através das diferentes religiões? A gente tem toda uma mitologia do Velho Testamento e do Novo Testamento, que estão englobadas na Bíblia, né? Nós temos as mitologias dos povos indígenas brasileiros, cada povo tem os seus mitos, né? E às vezes uma civilização, um povo pode até desaparecer e a sua mitologia continuar viva, incorporada de alguma forma a uma outra cultura, né? E temos toda a mitologia que a gente recebeu através dos povos escravizados que foram trazidos para o Brasil, né? Então, é nesses mitos, geralmente veiculados hoje através da religião, que a gente baseia grande parte do nosso comportamento. E às vezes ideias filosóficas nos trazem de volta a mitos. Nós temos a fonte básica do mito da cultura do Ocidente é a Grécia clássica, né? Os mitos, se você pensar numa disciplina científica bastante nova, por exemplo, como a psicologia, né? Como a análise psicológica, ela se baseia muito em mitos que estão contidos, né? Nessa civilização que já se foi, que já desapareceu, mas que deixou seus relatos registrados. Os mitos, durante muito tempo, eles são passados de geração em geração e, por alguma razão, em determinada época, eles podem ser registrados em obras literárias. Então, a grande contribuição mitológica da Grécia para a civilização ocidental, né, pode ser encontrada em dois livros fundamentais, que é a Ilíada e a Odisseia, que supostamente teriam sido escritas por um autor que também é igualmente mitológico, que é chamado de Homero. Mas ele é produto, né, de uma história inteira, de muitas gerações. Ninguém sabe como é que o mito surge. A gente sabe por que ele surge. Ele surge porque, em determinado momento, alguma coisa precisa ser explicada. E os mitos são extremamente importantes naquelas civilizações que não podiam contar ainda com a disciplina histórica que se baseia no relato escrito dos fatos, que se baseia em fontes documentais, né? Também não podia contar com as explicações que nasceram com o desenvolvimento das ciências, das filosofias modernas. Então, o mito era muito baseado na experiência coletiva, né? E fazia uma referência direta ao modo como as pessoas viviam, né? Hoje, os mitos, né, que a gente cultiva como fontes de sabedoria, que ainda estão em uso, sobretudo através das religiões, né, surgiram em momentos em que alguma coisa precisava ser explicada, adiantada, legitimada, e assim por diante. Ou seja, o mito é a base de sustentação daquilo que dá sentido à vida e que legitima a vida em sociedade, né? Geralmente o mito ele pode sofrer transformação, porque a sociedade muda, a cultura muda e alguma coisa precisa ser adaptada, né? E alguns mitos são tão essenciais, tão importantes, que você acaba tendo dentro daquele grupo, daquela sociedade, daquela civilização, algumas pessoas, algumas figuras que são encarregadas mesmo pelas instituições de cuidarem dos mitos, né? Para que as explicações que sustentam a sociedade não sejam deturpadas, não desapareçam, assim por diante. Então você tem em muitas religiões sacerdotes, né, que cultivam essa base mitológica, né? Sustenta. Com o tempo isso tudo passa a ser escrito e uma vez que está escrito,
ele passa a ser discutido. Às vezes ele está escrito, e o fato de estar escrito, registrado, publicado em livro, primeiro em pergaminho, depois em livro, depois juntado, depois hoje na internet e tal, isso até dificulta a sua transformação. O mito sofre uma espécie de cristalização, mas vira e mexe, você tem modificações dos mitos, né? Então, por exemplo, no caso das religiões afro-brasileiras no Brasil, né, a sua base mitológica é muito extensa e nunca necessitou de estar escrita, registrada, né? Quer dizer, os iniciados, eles faz parte da iniciação do processo de se orientar na religião, de aprender esses mitos. Às vezes eles são aprendidos até através da dança, através da música, através de rezas, né? Mas é sempre alguma forma de preservar essa origem. Os mitos explicam de onde vieram, por exemplo, os orixás, como se formaram, como é que eles cuidam das pessoas, quais são os diferentes aspectos da vida, entende? Que dizem respeito a um orixá ou outro, assim por diante. Todo mundo, por exemplo, que segue as religiões afro-brasileiras, estão acostumadas, entende? A ouvir contar, e também contam histórias dos orixás, que são histórias que servem aos seguidores da religião como fontes de orientação da sua conduta. E aqueles, por exemplo, que seguem religiões que têm um livro escrito, né, durante os rituais, ou mesmo fora deles, costumam ler histórias antigas, muitas histórias antigas, histórias que se passaram há milhares de anos, né, e que foram histórias que nasceram como mitos e que depois foram constituídas como uma literatura religiosa, mas a sua origem basicamente. E o mito está na nossa vida o tempo todo. Eu me lembro que quando eu era criança, na cerca, no quintal da minha casa tinha uma cerca coberta de melão de São Caetano, e essa cerca era habitada por uns lagartos que eram chamados de papavento, né? E eles davam saltos muito grandes. Então, todo mundo dizia assim, todo mundo tinha medo desses lagartos, e dizia, nossa, os lagartos parece que voam, né? Parece que voam, né? Aí a minha avó dizia assim, mas eles não voam, felizmente, porque Deus tirou as asas desse lagarto, do papavento. E ela dizia, Deus cortou as asas dele porque eles são muito atrevidos e eles começaram a voar e colocar em risco Jesus que estava na manjedoura. Então, para impedir, entende, que eles enfim, entrassem ali onde estava Jesus, no berço, na manjedoura e tal, Deus cortou suas asas. Isso é um mito, entende? Que serve para explicar por que esses lagartos têm tanta vontade de voar. Porque eles voavam antigamente, um dia perderam suas asas. Por que perderam suas asas? Tem que ter uma razão. Perderam suas asas porque fizeram alguma coisa que não devia. Voltaram em vida a própria vida do Filho de Deus. Isso é um exemplo, né? Então, surge uma cidade de repente. Essa cidade pode ter surgido do quê? De um buraco do Tatu, né? Então você vai ter que ter um mito que explica isso. Quer dizer, você tem duas explicações. Uma explicação que é a explicação histórica, lógica, atual, que é contar, porque de repente você teve um presidente que fez um projeto que queria mudar a distribuição urbana e as redes de comunicação no Brasil, e aí mudar a sede do poder, e faz um projeto, aí vem os engenheiros, e aí vem os construtores, e os grandes desenhistas de cidades, e os arquitetos, né? Mas pode ser que, na verdade, seja mais fácil explicar, né, que estava previsto que ali naquele lugar uma cidade nasceria, né? Então você vai ter um mito, né, que fala de um santo que muito tempo atrás dizia, aqui nascerá alguma coisa que há de mudar o destino da humanidade, né? E pode ser que esse ponto inicial tenha nascido de um lagarto, de um tatu, de um calango, né? Se você procurar a sabedoria popular, na sabedoria popular, você vai encontrar sempre alguma explicação desse tipo.
Não vamos confundir o mito com essa forma vulgar de dizer, fulano é mito, não sei o que lá é mito. E muito menos, né, na outra concepção que diz o seguinte, que mito é uma mentira. Existe até programa de televisão que diz assim, isso é mito ou é realidade? Ou seja, isso é mito ou é mentira, né? A mentira proposital agora ganhou outro nome, né? Que é fake news. Mas durante muito tempo essa coisa chamada, isso não é realidade, isso não é verdade, isso é um mito, isso é uma lenda, isso é uma invenção, isso é uma bobagem, né? Não é assim, quer dizer, é um dos significados da palavra mito. Mas o mito a que eu me refiro não é esse. O mito é uma parte essencial daquilo que é o conhecimento humano. E o tempo todo esse mito está entre nós, é usado por nós, ele aparece, a gente quase nem se dá conta de que ele existe, né? Mas a gente sabe muito bem que a ele a gente pode recorrer, né? Se, por exemplo, um irmão mata um irmão, uma mãe mata seus filhos, essas coisas horríveis de acontecer, né? Tem explicação para isso? A ciência explica pouco, mas o mito explica bem. Então você vai lá, né, na mitologia grega clássica e vai encontrar os grandes personagens que viveram essas grandes tragédias da humanidade. E você vai explicar isso através dessa mitologia. Mas também grandes acontecimentos, grandes descobertas, grandes inovações, grandes criações, também você pode recorrer, né, aos deuses do Olimpo, aos deuses da Escandinávia, aos deuses, enfim, aos deuses da África, que vivem no Brasil hoje, com todos os seus mitos, né? Aos deuses, né, cultuados pelos indígenas, com tantas lendas, tantos mitos, tantas histórias para contar, né? Ou seja, e todo mundo quer, no fundo, deixar este mundo, né, e se transformar numa parte dessa mitologia. Bom, teríamos muito o que conversar. Por enquanto, ficamos aqui. Tá? Obrigado pela sua atenção. A gente agradece ao professor Reginaldo. Para a gente é uma grande honra, assim, uma grande referência também. Li muitas vezes o livro A Mitologia dos Orixás e essa participação dele assim vem realmente preencher várias ideias, né? Assim, esse momento também. Várias questões que trazem, né? A gente está marcando de ter uma conversa com o professor Reginaldo mais futuramente aí. Mas é isso, assim. O mito, na verdade, ele traz várias questões, né? Essa ideia da mitologia, uma mitologia nova, moderna, né? O que é, assim? Ao mesmo tempo, é muito engraçado pensar tudo isso em uma cidade também, tão nova e tão moderna, né? Uma cidade que traz em sua alma os sonhos, assim, né? Sonhada dentro dessa mitologia que o próprio professor se refere, né? De Dom Bosco, que traz tanta gente carregando esse sonho, né? Que é pensada e sonhada, e que eu acho que a gente, estando nessa cidade, a gente tem a obrigação de assumir esse sonho, assim, assumir esse papel de Brasília pelo sonho, né? Tinha um poeta na cidade, TT Catalão, que se encantou esse ano, assim. E o TT era outra figura para a gente muito junta, muito próxima de Seu Estrela, né? E o TT sempre falava uma coisa que para mim era sempre uma referência, assim, que era: se você não gosta da cidade, não precisa se mudar dela, mude ela. Então acho que é obrigação de quem vive na cidade, principalmente dos artistas, assim, de assumir essa cidade, assim, não deixar que ela perca esse desejo que ela, da onde ela foi criada, assim, por modo de um sonho, né, por modo dos sonhos, a gente ter esse sonho como o tempo todo muito presente no nosso fazer, assim. E a invenção, né, uma cidade inventada, assim, uma cidade de 60 anos. Eu falo muito que eu acho que se a invenção mora em algum lugar é aqui, né? E poder juntar essa invenção que a cultura popular traz com a invenção da cidade é nosso papel, assim, é um papel assumido pelo Grupo Seu Estrela, né? A gente cria mais uma convidada aqui agora, a bióloga e pesquisadora do ISA, a Nurit, que também traz um depoimento assim dela, um pouco sobre o mito
E esse olhar um pouco, né, para a gente é bem importante, assim, essa ligação do mito com o cerrado, né, com esse cerrado que nos arrodeia, assim, tão cheio de histórias, tão cheio de cultura, né, e a gente poder abrir os olhos também para ele. Então, nesse momento, convido aqui a Nurit para falar um pouquinho aqui também dessa mitologia. Quem disse que as tradições devem ser sempre as mesmas, o tempo todo, sem mudar? Quem disse que as tradições não podem estar cheias de inovação? Quem disse que tradição e inovação são coisas contrárias? Pois é, justamente nessa coisa que parece um paradoxo, mas na verdade são coisas super complementares, a tradição e a inovação, que vem essa história incrível do mito do calango voador e outras histórias do Cerrado. É uma ideia de inventar um mito, de criar uma tradição, que, claro, pode se modificar ao longo do tempo. As tradições se modificam, elas são dinâmicas, elas são parte da vida. Criar um mito para o Cerrado, criar uma história mítica para o Cerrado, para uma cidade nova, para Brasília, uma cidade que parece vir sem mitos, mas era uma costura, um tricô de mitos de vários lugares. Agora, transformar isso, dar corpo a isso, no mito do calango voador, é uma coisa absolutamente maravilhosa. Se você não conhece o mito do calango voador e as outras histórias, não conhece as histórias do seu estrelo, cara, meu Deus, você está muito mal, está atrasadíssimo, precisa se informar já. E é muito, mas é muito especial e é muito bonito. Recomendo muitíssimo, adoro, e recomendo muito também porque adoro essa ideia de que inovação e tradição não são coisas contrárias. As tradições estão aí para serem revisitadas nessa vida que é eternamente movimento. Uau, viva o calango voador! Modernidade e tradição, essa questão que a Nurit trouxe, assim, muito forte, assim, porque é engraçado que a gente pensa e fala de cultura popular e parece que a cultura popular ela está toda ligada a um passado, assim, algo muito engessado, né? E a cultura popular, na verdade, ela está o tempo todo resistindo, né? Reexistindo, propondo uma própria nova fórmula para a existência, assim, carregando nossas memórias, né? Essa memória é tão importante para a gente, as nossas histórias, carregando nossos heróis que a gente nunca vai ouvir falar em ensino oficial, né? Mas ela conta a nossa história real, assim, esses heróis que estão perto da gente, parte ali, realmente essas figuras que têm um papel decisivo e importante, né? Muitas vezes esquecidas por essa história oficial. Então a cultura popular ela carrega, né, esse senso de coletividade, essa religação com a natureza. Isso tudo, quando você tem acesso, é um repensar mesmo, é um recriar que a gente se propõe, né, em busca. Assim. Uma das coisas que a cultura popular ela traz e que é muito... quando a gente começa a discutir um pouco cultura, é engraçado que quando você sai um pouco da cultura popular e começa a discutir cultura de uma forma mais política, de uma outra forma, assim, a gente sempre começa a falar sobre mercado cultural. E as pessoas falam de cultura, mas na verdade estão conversando sobre mercado cultural. Mercado cultural e cultura são duas coisas completamente diferentes, assim. Uma pode estar ligada à outra, mas são duas coisas, assim. Dentro de seu estrelo mesmo, a gente tem muito claro assim que a gente não tem um produto. A gente não ensaia para ter um produto, para ter uma apresentação, para ter um show, assim, para ter um formato, né? É tão importante o ensaio para a gente, o estar junto, como qualquer outra coisa. Muitas vezes a apresentação é só o começo. É quando a pessoa vê o grupo e vai atrás da gente lá na escola, no Centro Tradicional de Invenção Cultural, e descobre o mito, assim, descobre esse fazer. Né?
Ao mesmo tempo, essa ligação também é importante, o mercado também é importante, né? É a forma também da gente ter poder sobreviver. E é tão importante quando tem pessoas com sensibilidade fazendo política, assumindo posições, né? E com essa sensibilidade para a cultura, com essa abertura para a cultura. É tão importante quando dentro desse mercado, quando esse mercado é pensado, por isso, tanto de produtores como de gestores, né, políticos. Assim. A gente tem o prazer também, a honra, de ter nesse momento aqui, para esse lançamento, o secretário de Cultura do Distrito Federal, Bartolomeu Rodrigues. Seja bem-vindo, Bartolomeu, e para falar um pouquinho também, para abrir e estar com a gente nesse dia desse lançamento. Seu Estrelo e o Fuado Terreiro, o mito do calango voador. Tem expressão mais pernambucana do que essa? Da terra do boi voador do conde Maurício de Nassau. Eu também venho de lá, do sertão do Pajeú para um sertão mais fundo, os sertões dos Gerais, os sertões de Goiás, onde os rios correm o contrário do mar. Cerradão imenso, que dá na gente a impressão de estar só no mundo. Mas quem pensa assim, sente mesmo é saudade. Porque de onde viemos, pulamos um oceano inteiro para chegar no lugar onde as plantas e os bichos sempre foram os donos de tudo. Pois foi nisso tudo, nesse tudo, que se plantou Brasília, sem nem pedir licença a Seriema, que ainda canta, ainda resiste, não sei se de tristeza, não sei se mandriona, porque triste mesmo é o canto do jaó, é o tum-tum que faz o mutum lá no fundo da mata, dividindo o céu com o lobo-guará, o tamanduá-bandeira, o gato-maracajá, a jaguatirica, os inhambus, a coruja orelhuda, tudo vivendo às sombras dos ipês de toda cor, da gueiroba, do pau-santo, da pindaíba, da sucupira, do buriti, do jatobá. E o calango de seu estrelo, que já aparece no círculo básico do mito, no mito local. Como a nos dizer, eu estou nas histórias, eu estou nos contos que você ouviu neste sertão cerrado. É o calango quem nos diz, você sabe quem eu sou, só não se lembra. Eu sou a porta para os seus sonhos. Vida longa, seu estrelo, por ajudar a celebrar a cultura do cerrado. 16 anos é tempo suficiente para marcar seu território. O cerrado é isso, é sertão, é Brasília, é Brasil. Agradecemos a presença do secretário de Cultura do DF, Bartolomeu Rodrigues, que traz essa questão também do tempo, né? 16 anos. Engraçado como o tempo é... O tempo é uma das figuras do mito, assim, né? As Três Marias, que também são, que nasceram antes do tempo, falam no momento em que ela aparece na roda, as Três Marias, elas brincam dizendo que nasceram antes do tempo, que viram o tempo chegar sem nenhum passado, só com o futuro pela frente, né? E ela fala, o futuro é tão antigo quanto o passado. Essa questão do tempo é muito singular também na cidade, né? Uma cidade de 60 anos, com tanta história, e um grupo com 16 anos, o que já tem um significado, né, para a cidade, assim. E o tamanho um pouco das coisas, assim, né? O que é que Seu Estrelo já fez dentro da cidade, né? Festivais, festas, os festejos, né? Na verdade, o grupo Seu Estrelo existe por conta do mito. E o mito ele comemora vários personagens, assim, mas tem 3 personagens assim que a gente faz festas para eles, assim, há 16 anos. Em abril, uma festa para Laiá, que abre lá no terreiro. Em junho, a festa de Seu Estrelo. Em setembro, a festa do Calango Voador. Né? E todo ano é isso. Assim, o objetivo da gente é fazer as 3 festas. Né? É festejar esse mito.
é estar junto. Essa coisa que a gente fala do encontro, da comemoração, né? Comunhar memória é o trabalho de Seu Estrela, assim, é o trabalho desse mito, né? Desse livro agora. E aí nessa coisa dos encontros, assim, essa importância, quantas pessoas a gente se encontrou, né? Quantas pessoas a gente já trouxe para a cidade e que também veio festejar esse próprio mito que hoje a gente está lançando um livro, assim. Vários encontros assim, a gente tem um prazer de chamar uma pesquisadora, a Laura Tamiano, né, que tem um trabalho de pesquisa também com essas histórias assim, e que ela também faz parte desses encontros assim, né? A Laura vem para falar um pouquinho desses encontros e como essas histórias também entraram na vida dela um pouco. Olá, eu sou a Laura Tamiana, sou artista, produtora e também terapeuta em constelação sistêmica. Como artista e também como produtora, eu trafego entre vários campos artísticos diferentes, várias disciplinas artísticas, como o canto, a música, a dança, o teatro, o texto, a contação de histórias, as artes visuais e sempre com muita proximidade com as culturas populares e as culturas tradicionais. É um universo, inclusive, onde esses campos artísticos são muito menos, já existem muito menos separados, essas fronteiras estão mais borradas, né, efetivamente. Quando eu me aproximei das culturas tradicionais, eu fiquei muito feliz de encontrar uma escola de arte em que isso já acontecia assim, o meu fazer já era assim múltiplo, e entender que nesse lugar esse fazer também se dava dessa forma. E em todo esse fazer, eu sinto que em todos os projetos, né, em toda a minha movimentação, também meu trabalho me leva a me movimentar bastante entre espaços geográficos. Eu trabalho em parceria com um artista contador de histórias do Burkina Faso. Eu trabalho com vários grupos de cultura popular em diferentes lugares do Brasil. Então, em todo esse fazer, todo o trabalho de produção, de criação e todos esses deslocamentos, eu sinto que tem algo que unifica tudo que eu faço, o que eu procuro fazer, que é a busca pelo encontro. O encontro de mim comigo mesma, o encontro de cada pessoa consigo mesma, o encontro entre nós, o encontro entre culturas, o encontro entre fazeres, entre pessoas e fazeres. Então, sempre essa busca por um encontro, por encontros, espaços valorosos de encontro, que permitem a gente compreender que a gente é um dentro da nossa diversidade. Acho que essa é a minha grande busca, a minha grande missão. E eu acredito que a qualidade desses encontros, desses espaços de encontro, e a arte é, por excelência, uma oportunidade do encontro, né? A arte acontece no encontro. Eu acho que a qualidade desses encontros depende muito das histórias que a gente escuta e decide contar e decide repassar. Então, das histórias que a gente escuta e das histórias que a gente conta. Acho que as histórias têm um poder incrível de construir mundos mesmo, de fazer os mundos, de trazer significado, né, para as nossas experiências. Acho que o melhor jeito da gente reinventar o mundo, da gente trazer novas inspirações para os nossos fazeres é contando novas histórias, é contando histórias possíveis, né, desses mundos. É a partir daí, a partir da palavra, né, que se faz a ação, e isso se realimenta, é claro, e as ações vão nutrir as histórias que vão passar essas ações adiante. E nesse meu percurso eu identifiquei 3 fontes, para mim são 3 fontes muito valorosas de histórias que levam a vida para mais, que trazem mais vida para os encontros, né? Porque a gente tem histórias que podem separar, ferir, né? Separar do outro, e a gente tem as histórias que fazem a gente compreender que somos que somos humanidade, que somos natureza, né? E para mim essas 3 fontes então são a nossa própria história pessoal, buscar quem sou eu, onde eu estou hoje, onde que eu nasci, que lugar é esse, o meu corpo, por quem, através de quem eu sou, os meus pais, meus 4 avós, meus 8 bisavós e toda a minha ancestralidade, poder olhar para essa história toda que está atrás de mim
e que me permite estar aqui hoje. Honrar essa história, reconhecê-la, honrar com suas alegrias, suas dores, suas incoerências, seus sucessos, e entender que a partir dessa história que eu posso existir hoje e honrando para trás eu posso escolher o que eu quero, que histórias eu quero ir levando para frente. Uma outra fonte são as tradições populares, tradicionais, as tradições populares, que são espaços onde a comunidade ainda é muito mais viva. Então são histórias que ligam a gente a um fio, justamente a essa ancestralidade para trás, mas não somente a minha, mas uma ancestralidade mais coletiva e o nosso espírito mais de viver em comunidade, que a vida ocidental, que a vida das cidades grandes fez a gente se perder um pouco disso. Então acho que aí tem histórias muito nutritivas nesse sentido da gente vivenciar, compreender, vivenciar o nosso pertencimento enquanto comunidade, enquanto espírito de comunidade. E uma terceira fonte é a natureza que ensina a gente sobre a abundância, sobre os ciclos de vida, sobre como tudo nasce, tudo que existe um dia não existiu, existia em potencial e cresce, se desenvolve até chegar no seu ápice, se disseminar e morrer para renascer. Então, como tem ciclos de inteligência, como tem uma energia cíclica aí regendo essa existência de tudo que é vivo, que a gente pode trazer para o nosso fazer, né, para a nossa dinâmica de vida. Então, acho que são 3 fontes muito valorosas, talvez tenha outras, mas são as 3 que eu identifiquei no meu caminho e que acho que ajudam a gente a ir trazendo essas histórias que unificam, que revelam a diversidade humana como uma riqueza e que permitem criar novos mundos, criar um mundo mais valoroso onde a gente quer estar. Muito obrigada, uma alegria contribuir com vocês, poder trazer um pouquinho dos meus pensamentos e das minhas reflexões para vocês. Grata pelo convite. Beijo. Agradecemos muito a Laura. A Laurinha traz essa ideia das histórias individuais, né? Das histórias coletivas, das histórias da natureza. A gente, nesses encontros, a gente teve o prazer de conhecer, de trazer para cá também, no momento em que a gente quis direcionar nossa escola, o Centro Tradicional de Invenção Cultural para as crianças, e a gente foi possível trazer para cá o Gandhi Pioski, inclusive, que é quem faz o prefácio do livro, né? E o Gandhi, ele tem um conceito que ele trouxe para a gente, que é esse conceito dos reinos, né? O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino imaginário, esse 4º reino, assim. E como é importante esse último reino, né? E a gente poder pensar nele, como cultivar ele, como preservar ele, assim, como fortalecer esse reino do imaginário, né? Porque é só pelo imaginário que a gente consegue pensar e imaginar possibilidades para o novo mundo, né? Saídas para onde essa humanidade carregou o mundo, assim, né? Só através do fortalecimento do nosso imaginário. E a gente só vai conseguir fortalecer esse imaginário descolonizando, né? Nesse processo de descolonizar a imaginação, assim. Essa imaginação tão bombardeada por esses colonizadores, né? Por tanta informação, assim, poder descolonizar um pouco, poder olhar para o próprio chão. Esse conceito também de que essa flor que nasce no jardim, no nosso jardim, é a flor que a gente mais precisa. Então, olhar para a terra da gente e observar ela e a partir dela sonhar, eu acho que é fundamental para que a gente crie nossa própria revolução, assim. O mito, a brincadeira de seu estrelo, o livro, tem um pouco essa intenção, assim, de quebrar um pouco essa lógica, assim, de propor um outro olhar, de propor outras histórias, outras formas da gente ver esse mundo, assim, né? De se juntar do que é meu com o mundo para que eu descubra minhas próprias verdades, né? E aí, nessa ideia de revolução, de terra, de movimentação, um dos movimentos, assim, um movimento, na verdade, assim, que inspira profundamente, me inspira profundamente, inspira o grupo também profundamente, é o movimento dos sem terras, né, o MST. É um movimento que a forma
né, de organização, de pensamento, como se dá, assim, é realmente inspirador. Assim. E aí a gente tem uma grande honra, né, a grande honra também de trazer aqui para esse momento, para o lançamento do nosso livro, uma grande figura, o Alexandre Conceição, que é da coordenação nacional do MST. Tico Magalhães, sua obra vai ficar para a história, porque no momento desafiador que nós estamos vivendo, de pandemia, de crise econômica, de crise política, da negação da ciência, da negação da cultura, a sua obra, que será lançada em breve, ela é o contraponto a todas as desavenças de um governo fascista que nós estamos vivendo. Então, por isso, eu já quero te parabenizar por, nesse turbilhão de desafios que nós temos pela frente, o lançamento de um livro que conta a nossa história, a nossa cultura, a cultura do povo brasileiro e a cultura do Cerrado, é desafiadora e, ao mesmo tempo, alentadora para que nós possamos, como um povo brasileiro, como sem terra, cuidar da natureza, da terra e da sua cultura. Então, de imediato, já quero parabenizar a sua obra e esse desafio que você se propôs a construir ao longo dos anos e que culmina nesses momentos, nesse livro, O Mito do Calango Voador, que vai contar muito, com muita viagem, com muita sabedoria e com muitas ciências e técnica, do ponto de vista cultural, da criação, a criação do universo do Cerrado, com as suas personalidades, com o seu território, com as suas matas, com a sua diversidade. E nesse sentido, os personagens desse livro é o cotidiano da nossa vida, é a nossa raiz cultural, é a terra do Cerrado e do Brasil, essa terra que nos constitui como um povo, e é da terra que nasce toda a cultura sistematizada, feita da terra e da mão do trabalhador, sistematizado e constituído. Então, este livro, essa história contada e recriando o nosso Cerrado, ele tem tudo a ver com a nossa cultura, mas, sobretudo, da forma em que você vai contando essa história a partir do som, a criação do universo do Cerrado, a criação da mata, do rio, e dos personagens que são extraordinários do ponto de vista literário, do ponto de vista cultural e do ponto de vista da raiz cultural do povo do Cerrado. Quando conta da Siriema, quando conta da Barriguda, do Lobo-Guará, quando fala dessas várias personagens que nos têm tido aqui em Brasília, no Cerrado, essa constituição do rio, da mata, do Cerrado, do Piqui e da cultura brasileira, da cultura da reconstituição do Cerrado. Então, parabéns pelo livro. Um dos personagens muito emblemático do teu livro é, sem dúvida, o Inácio Fogueteiro, que traz o elemento do menino do sertão sonhador, que vai buscar nas estrelas no céu um sonho de voar e construir um novo mundo, que foi possível e que é possível a partir, inclusive, da literatura, da cultura. E o seu livro, este livro, vai colaborar e muito para enraizar cada vez mais a cultura do povo brasileiro, a cultura do povo do Cerrado e construir o caminho da liberdade a partir da literatura, da cultura, da agricultura e da produção de alimento do Cerrado, do alimento que nos alimenta culturalmente e nos alimenta corporalmente para seguir nossa luta e nossa vida. Parabéns pelo livro, parabéns por essa obra e que você possa transformá-la cada vez mais, massificá-la cada vez mais em todos os espaços, não só aqui no Cerrado, mas em todo o Brasil, para que o Brasil possa conhecer essa magnífica obra de literatura, da construção da história e da recriação do povo e do território do Cerrado. Agradeço muito a presença do Alexandre, do povo do MST. Assim. O mito ele tem essa
essa busca, né, essa ideia. Falo que é uma epopeia brasiliense, uma saga candangueira, assim, né? O mito ele vem muito nessa ideia de trazer esse olhar, né? E claro, assim, tem muita referência que depois eu vim linkando, assim, vim entendendo, né? Vim aprofundando, vim reconhecendo em outros mitos, assim. No primeiro momento de escrever, de começar a escrever essa história, não tinha muita referência, assim. E é engraçado como o mito ele foi abrindo esse caminho, assim, né? Ele foi abrindo esses contatos, foi abrindo essa possibilidade de conexões, assim. Então, começar a escutar histórias indígenas, né? Desse povo, né? Que é nossa memória, assim, e ver a ligação profunda que o mito e algumas histórias se linkavam com algumas dessas histórias também, né? Porque tá nesse lugar, né? Esse fio ancestral, essa linha pela infância, né? Que carrega a gente, essa ancestralidade, né? E era engraçado como essas conexões e reconhecer essas histórias e a profundeza dessas histórias, né? A profundeza desses sonhos, assim, a importância do sonho, né? Muitos indígenas trabalham com essa ideia, né, de que quem fala o poder das plantas, eles falam, né, por modo dos sonhos, com as plantas, com os bichos, né? Uma outra conexão também, ela se fez muito forte com essas histórias africanas, né? Que vieram para cá e se tornaram brasileiras também, né? Mas muitas ligações, assim, e muita bênção, né? Muita abertura dessas histórias, desses orixás, dessas figuras também, que permeiam também o centro, permeiam o nosso espaço, permeiam o mito. E a gente tem um prazer de trazer aqui o depoimento também, uma fala e uma bênção, na verdade, uma verdadeira bênção, da Mãe Cícera. Seja bem-vinda, Mãe Cícera, nesse espaço aqui, nesse dia do lançamento desse livro. Falando sobre a mitologia dos deuses do panteão africano, essa mitologia é a energia que conduz os nossos iledás, né? Essa energia desses orixás, onde eu costumo dizer que não tem nada que nos falte quando nós estamos e vivemos esses deuses do panteão africano, né? Nós temos as águas doces de Oxum, que nos mata a sede. Nós temos a transformação do CO2 para o O2 com as matas de Oxóssi. Nós temos tudo. Nós temos comida de santo, nós temos as danças específicas, temos nossas comidas, né? Os nossos perfumes, os nossos banhos, temos as nossas músicas, né? Que fala que tem letras lindíssimas, os nossos cumprimentos, idioma, nós temos tudo. Então, falar de mitologia é falar de vida, é falar de cultura, é falar de seres humanos com energia completa. Essas energias, elas nos regem e nos deixam seres completos. Então, não temos como falar da imensidão, da importância desses deuses do panteão africano em nossa vida. Mãe Cícera, benção, agradecida. Gente, estamos chegando no final do vídeo. A gente queria agradecer muito a presença de todos nesse dia tão importante para a gente, do lançamento do nosso livro, do mito do Calango Voador e outras histórias do Cerrado. Essa história do mito daria para fazer vários e vários vídeos, assim, até um pensamento para isso. Você tem várias ideias, né? Assim, uma das ideias que se tem de que o mito ele se via para coisas que depois a ciência vem explicar ou não explicavam, assim.
Eu discordo um pouco disso, porque eu acho que muitas vezes a explicação da ciência ela não atinge a alma, assim. E eu acho que os mitos, eles explicam as almas, assim, explicam com profundidade algumas coisas também, assim, né? A mais do que a própria ciência. Então, por isso que eu acho que é de uma importância a gente ir atrás de nossos mitos, nossos verdadeiros mitos. Não esses mitos falsos que se dizem mitos, assim, né? Mas nossos verdadeiros mitos, nossas verdadeiras histórias. Eu acho de uma importância muito grande, assim, a gente procurar pelos indígenas, né, pelos africanos, por esse povo mais antigo desse país, assim, as nossas verdadeiras histórias. Então, eu agradeço muito. Engraçado, tem uma frase de Sebastião, que é um dos personagens que está no mito e que faz parte do grupo, né, de Seu Estrela, e que no final de uma roda ele fala que ele não tem muita certeza, mas ele acredita que tudo que falaram sobre nós, os humanos, nunca chegou nem perto do que realmente somos. Eu acho que os mitos, do que existe, é o que chega mais perto de explicar e de falar, né, por carregar essa memória do que a gente é. Assim. Queria vender um pouquinho o livro, dizer que a gente já está vendendo ele. Custa R$15. Se você entrar no centro de Invencão, @gmail, você consegue, né, esse livro. Agradecer muito ao Instituto Rosa dos Ventos pela brilhante ideia da criação de um projeto que se chama Circuito Candango de Culturas Populares, que tem o apoio da Secretaria de Cultura, né? Um circuito que ele apoia esses terreiros, apoia os grupos de cultura popular, né? E que graças a ele a gente consegue estar com o livro e ter feito o livro. A gente agradece então toda a equipe também do Instituto, da Rosa, Stephanie, todo mundo, né? Do Instituto, a Secretaria também por esse apoio. A gente queria agradecer aos mestres que estiveram aqui, aos professores, aos pesquisadores, aos biólogos, ao secretário de Cultura, Bartolomeu, a Alexandre, né, Conceição do MST, a mãe Cícera, por todos estarem nesse momento aqui com a gente para o lançamento dessa mitologia. É isso, gente. Vamos se inventar. Vamos inventar a cidade que a gente quer, para que a gente brinque com ela e construa ela, né? Tome posse dela, assim. É isso, agradecido. E a gente se vemos por meio das histórias, por meio, daqui a pouquinho, lá do terreiro de Seu Estrela também. Vamos estar juntos festejando. Agradecido.